Tá gravando? Tá gravando? Bom, dois rabinos, um de 93 anos e outro de 98 anos, que são líderes de uma certa linha ultra-ortodoxa judaica, estão fazendo um apelo, e o apelo desses dois líderes super, mega, hiper respeitados saiu no jornal de Israel, The Times of Israel. Então, quero trazer para você essa notícia bem interessante aqui. Ultimamente eu confesso que eu tenho feito vídeos bem nervoso. Eu assisto todos os meus vídeos e eu vou tentar ser mais calmo aqui, tá? Mas é que existem assuntos que realmente não dá para ficar calmo para falar. Mas quero pedir o seu ahavte nesse vídeo. Deixa aqui o seu ahavte, significa like, tá bom? E também tem aqui o meu curso de hebraico, se você quiser começar o seu hebraico do zero a partir de um método israelense. Tem aqui no primeiro link da descrição, tem todas as informações para você, meu amado e minha amada. Vamos lá. O que saiu aqui na notícia que eu quero falar para você? Dois rabinos, o rabino Kanievski e o rabino Edelstein, certo? Esses dois rabinos, o rabino Chaim Kanievski tem 93 anos e o rabino Gershon Edelstein tem 98 anos. Eles são rabinos ultra-ortodoxos em Israel e eles publicaram na noite da segunda-feira, no caso dia 29 de novembro de 2021, é fresquinho aqui essa notícia. Eles publicaram aí uma opinião, aí um apelo, certo? Que concerne aí a área do Muro das Lamentações em Jerusalém, Israel. Então, preste atenção e me entenda aqui a questão. Israel é um país, é claro, que não dá para dividir Estado e religião. Israel é um país religioso. O país de Israel dá o nome do patriarca Yaakov. Israel é o sobrenome de Yaakov, certo? Ao contrário do que muitos cristãos pensam, que não é o pensamento judaico, Deus não muda, Deus não troca o nome de Yaakov, ou seja, do patriarca Jacó, para Israel. Há uma adição de Israel no nome de Yaakov, né? Por isso que na Bíblia hebraica você encontra, por exemplo, Elohei Avraham, Elohei Yitzhak, Elohei Yaakov, Elohei Israel. Ou seja, o Deus de Abraão, o Deus de Isaac, o Deus de Jacó e o Deus de Israel. Jacó e Israel é a mesma pessoa. E nós estamos falando do patriarca Yaakov, certo? Que significa aquele que persevera. Olha só, nem esperava falar aqui, nem esperava dar uma aula de hebraico aqui. Nós estamos falando de dois rabinos, mas olha só que interessante. Então, não dá. A minha professora lá, uma das minhas professoras em Israel, professora Nitza Shalitin, ela sempre falava isso. Olha, não dá pra gente ter aula de hebraico moderno sem citar a Bíblia, sem citar Israel. Mas, enfim, então não dá para separar, isso é uma introdução para o assunto aqui, obviamente, não dá para separar as duas coisas. Israel, religião é a mesma coisa. Então, assim, muitas das leis do moderno Estado de Israel, elas vêm da religião, certo? Então, esses dois rabinos aqui estão dizendo algo relacionado ao Muro das Lamentações. Por que que eles estão falando? Eles estão conclamando, eles estão fazendo um apelo, certo? De dizer o seguinte, deixa eu achar aqui a parte da matéria, que é uma matéria grande. Enfim, eles estão dizendo o seguinte: não pode ter um lugar misto, ou seja, de homens e mulheres, na área do Muro das Lamentações.
Se você não sabe, dentro de uma sinagoga ortodoxa, certo? Homens e mulheres se sentam separados. Há várias interpretações, há várias ideias do porquê disso, né? Uma delas é que as mulheres elas podem nesse misto aí tirar a atenção dos homens nos serviços religiosos. E também ao contrário, os homens tirarem a atenção das mulheres, porque quando você está num serviço religioso, numa sinagoga, você precisa ali fazer a sua oração, nada te distrair. Então é separado, homem fica com homem, geralmente na parte de baixo, na sinagoga que eu fiz o meu intercâmbio em Israel é assim. Homem fica na parte de baixo e mulher fica na parte de cima. Na grande sinagoga de Jerusalém, que é maravilhosa, é assim. As mulheres ficam acima, assim, enfim, bem interessante. Então esses dois rabinos aqui, eles publicaram esta petição aí para proibir uma praça permanente de gênero misto para orações no Muro das Lamentações na cidade velha de Jerusalém. Porque há uma proposta do Estado de Israel que se crie uma área de homens e mulheres. Só que como ali no Muro das Lamentações é administrado por um órgão, vamos dizer, ortodoxo, aplica-se as regras da ortodoxia judaica, certo? Então realmente é uma questão bem polêmica, né? São dois rabinos são tops rabinos, são tops rabinos conceituados, ultra ortodoxos, certo? Existem sinagogas, só para você saber, existem sinagogas em Jerusalém que são conservadoras. O conservadorismo ele traz uma característica mais liberal do que a ortodoxia. Então nós temos a ultra-ortodoxia, certo? Nós temos abaixo a ortodoxia. Eu fiz o meu intercâmbio numa sinagoga ortodoxa aqui. Existe o conservadorismo, que é mais abaixo. Então, nas sinagogas de linhas conservadoras, existem até mulheres rabinas que leem a Torá. Isso para uma sinagoga ortodoxa não pode. Eles não fazem isso. Numa sinagoga conservadora, que tem lá em Jerusalém, uma perto do consulado da Embaixada dos Estados Unidos ali, esqueci o nome da rua. Ali a sinagoga recebe turista, enfim, as pessoas vão, mulher e homem sentam junto, tal. É mais liberal, vamos assim dizer, tá? Então existem várias linhas de ação dos judeus em Israel. Então esse que é a questão aqui dessa matéria que saiu. Eles estão conclamando a esses dois rabinos, Haim e Gershon, certo? Que são líderes da ultra-ortodoxia, dizendo o seguinte: olha, não criem uma praça permanente de gênero misto para orações no Muro das Lamentações, porque isso realmente, eles disseram até o seguinte, uma carta aberta, eles protestam vigorosamente contra a intenção de profanar a santidade do muro ocidental, dando espaço a reconhecimento aos destruidores da religião. Foi o que eles disseram nessa carta aberta, tá? E eles são completamente contra isso. É uma coisa bem peculiar aí da cultura judaica, dos judeus. Então vamos ver aí, isso é uma proposta que não vem de hoje. Os rabinos ortodoxos e ultra-ortodoxos são contra, mas há um movimento de mulheres também que querem ler a Torá lá no Muro das Lamentações, o rolo, rabinas. Isso é completamente errado para esses rabinos ortodoxos. Espero que você tenha entendido esse vídeo, espero que você tenha gostado. Deixe o seu ahavte, deixe aqui o que você acha também
sobre esse assunto, tá? Tem bastante vídeo interessante aqui para você ver as questões, tá bom? Muito obrigado, fique na paz, shalom, shalom, Lehitraot, que significa shalom, shalom e até breve. Tchau, tchau.